Rapaziada, e o pessoal do Flamengo que tá de olho no Firmino, né? Simplesmente Roberto Firmino aí, que tá lá na Arábia, né? Vamos dar uma olhada aqui, cara, nas últimas notícias que saíram sobre esse assunto, porque aparentemente tá próximo aí o Ali negócio. aceita a saída de Firmino e facilita a chegada do atacante ao Flamengo. Firmino é um dos nomes favoritos da nova diretoria rubro-negra. O técnico alemão da equipe saudita, Matthias Jaisse, aceita a saída do atacante. Isso porque o treinador do Al-Ahly planeja incluir outros jogadores estrangeiros no elenco saudita. Dessa forma, Matthias Jaisse aceitaria facilitar a vida do Flamengo para contratar Firmino. Firmino está com 33 anos e é um dos nomes analisados por Luiz Eduardo Baptista, novo presidente do Flamengo. Primeiramente, o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Botto, se alinha com o treinador Felipe Luiz para definir o orçamento disponível para a contratação de um atacante. Desse modo, interessado em contar com Firmino, o Flamengo fará uma consulta sobre a vontade do atacante em retornar ao Brasil. Por fim, os valores envolvidos, considerando a limitação financeira atual, também serão analisados. Eu já trouxe a notícia aqui que o Felipe Luiz ligou para o Richarlison, para o Pombo, mas o Tottenham não aceitou a proposta, ou seja, é o Felipe Luiz participando dessas movimentações no mercado do Flamengo, tentando convencer grandes nomes a virem para o seu Flamengo. E Felipe Luiz ligou para o Firmino, essa é uma informação, e o Flamengo vai tentar oferecer um contrato de 3 anos para o Firmino, hein? Para ser aí esse grande nome do ataque do Flamengo ao lado do Pedro. Gabigol saiu, o Flamengo vai atrás de Firmino. Olha só, nome de peso, tá na Arábia e o Flamengo vai oferecer um contrato de 3 anos para ele. A apuração aqui que eu fiz com o Júlio Miguel Neto é uma notícia lá natalina para a torcida do Flamengo e o próprio Felipe Luiz participando, tendo a confiança de que o Firmino vai aceitar o convite. Então, imaginem. Boa notícia de Natal para a torcida do Flamengo, sempre trabalhando, sempre apurando, correndo atrás e agora contando aí com a ajuda do Julinho, do Júlio Miguel Neto. É um grande nome que o Flamengo vai atrás, o Flamengo estava meio parado desde que o Bap foi eleito e Firmino é o primeiro grande nome. Assim, sinceramente, acho que o Firmino, ele, apesar de ser mais velho, né, ter 33 anos, já está em declínio na carreira dele, ele é mais craque, por exemplo, do que o Richarlison. Né? Eu acho que o Firmino também se identificaria mais com a torcida do Flamengo e tudo mais. Assim, mas eu não sei, eu não tô acompanhando o Campeonato Árabe. Não tô vendo os jogos lá, vou ficar vendo o jogo lá do Al-Ahly, sei lá que time que ele joga lá na Arábia. Não vou, né? Então, assim, é muito difícil falar de como é que ele tá. A gente via mais os jogos quando ele jogava no Liverpool, né? Era muito mais acessível, muito mais fácil assistir os jogos da Premier League e tudo mais. Agora, tá bom, é um craque, mas como é que tá jogando? Não sei. Não sei, sinceramente. E quanto que vai ser o salário dessa criança? Também tem todas essas questões, né? Se de Roberto Firmino, o Flamengo já sabe. O salário do atacante é um valor astronômico. Novo jogador de saída do Flamengo, inclusive o empresário do atleta, já foi avisado que não interessa ao Mengão para 2025. Quem vai sair, Flazoeiro? Vem comigo que no vídeo eu te conto. Gente, a informação é a seguinte. O Flamengo não tem planos para Carlinhos em 2025, que o jogador deve ser emprestado. O Carlinhos, para quem não lembra, ele foi comprado pelo Flamengo ao Nova Iguaçu por 3 milhões de reais no final na semana final ali do Carioca do ano passado. A situação era a seguinte, o Flamengo tinha o Pedro e o Gabigol estava suspenso por conta da situação lá do doping. E aí a situação ou você ia para o mercado para contratar algum jogador e não tinha mercado mais aberto, podia contratar jogadores que disputaram o campeonato estadual, ou você ficava só com o Pedro ali para ver o que acontecia. O Flamengo optou por contratar o Carlinhos, foi ao mercado, contratou o jogador e trouxe. Ele teve algumas oportunidades com o Tite, com o Felipe Luiz, eu acho que ele não chegou a jogar, ou se jogou foi muito pouco assim, em um jogo, se eu não me engano, mas não teve muitas oportunidades. A ideia do Flamengo chegou no empresário do jogador e falou, encontra um lugar aí pra gente poder emprestar ele, para ele ganhar mais rodagem, ganhar mais experiência e quem sabe até voltar depois mais experiente. Vale lembrar que o Carlinhos ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. Ele fez 3 anos de contrato com o Flamengo. E agora...
Pô, meteram 3 anos de contrato no Carlinhos, que loucura, mano. Agora, a informação é que o Flamengo deve emprestar o jogador. Ou melhor, topa emprestar. Mas se aparecer alguém querendo comprar, quem sabe o Flamengo até negocia a venda do atleta. Vamos esperar para ver como é que vai ficar. Fato, eu torço muito pelo Carlinhos. Quero muito que o Carlinhos dê certo. É um moleque batalhador, um moleque que passou por um monte de coisa, que passou por um monte de problema. Torço para que ele consiga, para onde ele for, fazer aí o seu caminho e jogar muita bola. Bom, vamos Pô, mudar. e eu vou te falar, o Carlinhos ele tem total condição de se destacar num time menor, cara. Se ele for, por exemplo, para um time aí igual, vamos botar aí igual o Criciúma, por exemplo. Às vezes, ele tem presença de área, tem capacidade de meter vários golzinhos ali, pô. Então é um cara que eu acho que pro Flamengo realmente ele não é muita... Acho que pro Flamengo é muito peso pra ele, cara. Acho que tem alguns jogadores que talvez se identifiquem mais com um time um pouco menor, entendeu? Um time um pouco com menos pressão, um time que a crítica não vai ser tão elevada assim. Porque a gente sabe que o Carlinhos tem capacidade de fazer gol, mas não é aquela capacidade do Pedro, né, e tudo mais. Mudar de assunto, falar agora de 33 milhões de reais sobrando nos cofres do Flamengo. Que isso, Flazueiro? Verdade. Tem 33 milhões de reais, entre aspas, sobrando no cofre do Flamengo. Se você pegar o salário que o Flamengo pagava ao Davi Luiz, que é 1.300.000, e se você pegar o salário que o Flamengo pagava ao Gabigol, que é 1.500.000, o Flamengo vai ter 33 milhões de reais sobrando no caixa no final do ano. Fora 13º, fora prêmio, fora férias, fora bicho, fora tudo isso, tem 33 milhões, entre aspas, sobrando. Flazueiro, o que se vai fazer com esses 33 milhões de reais? Contratar novos jogadores. Esse valor ele será usado, ele está previsto para ser usado na contratação de novos jogadores. E é aí que entra a situação do Roberto Firmino, que tem um salário astronômico lá na Arábia. Cara, o Firmino ele ganha 10 milhões de reais por mês. Ele ganha 10 milhões de reais por mês. Então, primeira coisa que o Flamengo tem que falar com o Firmino numa negociação. Firmino, não tem condição da gente te pagar nem a metade disso. Primeiro ponto, o Flamengo não tem condição de pagar a metade disso. Quanto que é a metade de 10 milhões? 5 milhões de reais. Firmino, a gente não pode pagar a metade disso aí para você. Talvez a gente consiga pagar aí a metade da metade menos um pouco. Talvez a gente consiga pagar isso. Então, se o Firmino ele quiser vir jogar no Flamengo, ele já sabe. Ele já tem que abrir mão de boa parte, estou dizendo uns 80%, 85% do salário dele para poder vir jogar no Flamengo. Se ele realmente quiser. Se ele quiser. Ele tem contrato lá, se não me engano, até 2027. Ele tem 2026. Até junho, julho de 2026, se não me engano. É 1 ano e meio de contrato aí pela frente. Tem que ver se ele realmente vai querer. O fato é que o Boto, o Felipe Luiz e o BAP estão trabalhando. Pô, mas se ele tem contrato até 2026, então ele não viria de graça, né? Eu teria que contratar o Firmino, aí seria mais uma pedrada, né? Seria mais um valor aí caro para contratar. Para poder reforçar o elenco. Além e aí, do meus salário, amigos, se o Firmino vier, a gente já sabe que ele está abrindo mão de muito dinheiro para poder jogar no Flamengo. Ele está deixando, mas muito, ele tem que deixar muito dinheiro na mesa. Ou seja, ele não vai jogar aqui no Flamengo. Pronto, né? Todo mundo já sabe agora, né? E aí, cara, é muito engraçado no Natal, né? Olha só isso aqui. O pessoal postando, né? Especulado no Flamengo, o Firmino compartilhou uma foto com sua família com um cenário em cores bem familiares. Aí olha só aqui, um monte de vermelho atrás, né? Mas é o Natal, né, cara? Pô, é o Natal, né? Muito engraçado que quando o jogador fica especulado em algum time, começam a existir aí diversas teorias. Pessoal falando não sei o que tá vindo pro Flamengo porque o fundo tá vermelho da foto, né? Então, enfim, pessoal. É isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí. E é nóis, tamo junto. Um forte abraço, valeu e até o próximo.